TV e Notícias. Oferecimento Concreto Apollo e Motoay. Os problemas dos planos de saúde deixaram de ser exclusivos da rede pública. Hoje, os planos de saúde são alvos das reclamações de quem paga caro e se decepciona quando precisa dele. Dados da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, indicam que 44 milhões de brasileiros usam planos de assistência médica, em uma tentativa de fugir da baixa qualidade do serviço público. O problema é que, em vez de aumentar o conforto, o sistema privado provoca mais dores de cabeça nos usuários. É o caso da dona de casa Jaila Rocha. Quando o filho tinha 16 anos, precisou fazer um tratamento nos vasos da perna e o plano simplesmente não autorizou. Olha, meu filho hoje está com 21, ele tinha 16. Ele tem um refluxo na perna direita de veias internas, tinha que fazer uma cirurgia e eles queriam que eu levasse o meu filho no Rio para um médico ver, né? Quer dizer, uma coisa séria, porque um refluxo de veias internas pode causar grandes danos, como trombose, entendeu? Pulmonar, ou da perna mesmo, ele tem que usar meia e tudo. Não, olha, foi uma briga, a gente lutou que tinha que levar no Rio. Aí não levamos, a cirurgia foi paga. Teve que ser paga porque ele não podia esperar mais. Eles não liberaram a cirurgia, pelo plano. O médico credenciado, o hospital credenciado, plano em dia, pago, e não podia. Queriam que eu levasse meu filho ao Rio. Achei um desaforo. Este advogado nos explica o procedimento para quando a operadora de plano de saúde negar uma solicitação. Hoje em dia, o plano de saúde, na hora que fizer uma negativa de algum procedimento cirúrgico ou algum tipo de exame, ela tem que fazer por escrito. Não pode mais simplesmente negar, falando para o consumidor, falando assim, olha, está negado. Não. Tem que ser por escrito. E com esse documento, a negativa do plano de saúde, onde vai estar informando o motivo. Se às vezes no plano dele não cobre, qual o porquê que ela está negando esse tipo de procedimento, esse tipo de cirurgia. Com esse documento, ele pode entrar com uma ação judicial e comprovando que ele tem o direito, que no plano dele está cobrindo aquele tipo de procedimento ou aquele tipo de exame, o juiz provavelmente vai dar uma tutela para que o plano seja obrigado a cobrir, a custear aquele tipo de exame ou aquele tipo de cirurgia. Tá? Então, ele geralmente só se consegue através de uma ação judicial. E mais, se você for obrigado a entrar com uma ação judicial em função de uma negativa do plano de saúde, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem inclusive um enunciado sobre isso, onde o plano vai ter que arcar ainda com uma indenização para esse consumidor. Tá? Então, para negar o plano, o atendimento, primeiro, ele vai ter que responder formalmente, vai ter que ser por escrito, informando os motivos por que ele está negando aquele tipo de procedimento ou aquele tipo de cirurgia. Tá? Em segundo lugar, se o cliente tiver que entrar com uma ação judicial, o plano ainda vai ser condenado a uma indenização ainda. Tá bom? Então, o plano pode negar, desde que ele esteja embasado para isso. Se o contrato, nesse contrato não cobre aquele tipo de procedimento, não cobre aquele tipo de cirurgia. É a única forma para ele poder negar o atendimento ao consumidor. E Jaila explica o motivo de não terem autorizado o procedimento do filho. Não autorizaram porque eles acham, eu penso que foi o que eles falaram na época, que eles querem impedir, né, o máximo de procedimentos para serem feitos. Eles pensaram em estética. Um menino vai operar uma perna só, primeiro, varizes, quando ela ainda é muito recente, estética, o plano não cobre mesmo, você vai lá e faz uma aplicação, né? O dele era uma cirurgia, anestesia geral, foram retirados vasos, né? Pequenos edemas que ele já tinha na perna. Conclusão, pagamos a cirurgia. E cirurgia plástica após o procedimento autorizado pelo plano? É de direito do usuário? A cirurgia plástica, ela não é simplesmente estética. Ela é uma continuação daquele procedimento cirúrgico. Então, quando você faz a redução do estômago e depois ficou com sobras, aquilo tem que ser retirado, porque aquilo é uma continuação da operação. Tá? Então, se acontecer também, se você tiver um plano de saúde
e foi aprovado primeiro para você fazer a cirurgia e depois não foi aprovado para você fazer a cirurgia plástica ali, reparadora, vai ter que entrar com uma ação judicial também, e os nossos tribunais entendem também que faz parte do procedimento, tá? Então não poderia negar também. E volta aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Vai ter que entrar com uma ação judicial, vai procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública e entrar com uma ação que provavelmente vai ser dada uma tutela antecipada e o plano já vai ser de imediato, tá? Porque nesse tipo de caso, dependendo do que você estiver, pode ser urgente. E se for urgente, ele tem que aprovar imediatamente. Não são 24 horas, não são 48. É imediato, dependendo do que você tiver que fazer, qual procedimento, tá? Se não for urgência nem emergência, for algum tipo de procedimento eletivo, que pode ser marcado com antecedência, o plano tem até 21 dias para poder autorizar, tá? Então, durante 21 dias, ele vai analisar e depois ele pode pegar, negar ou autorizar o tipo de procedimento. O filho de Jaila não foi o único nessa casa a ter problemas com o plano. Ela também já teve um procedimento negado. Em outubro de 2011, eu fiz uma cirurgia de vesícula. Aí a gente vai, a papelada toda, leva no dia da cirurgia, que eu cheguei para internar. Não é culpa do hospital, não é culpa do estabelecimento aonde a gente vai fazer o procedimento, não é. Não tinham liberado anestesia. Como vai fazer uma cirurgia sem uma anestesia? Né? Falei, será que é da época dos homens da caverna, dá uma pancada na cabeça, desmaia, opera e a pessoa volta, né? É um desgaste tão grande. Isso aconteceu na minha cirurgia de vesícula. O ano passado, vai fazer um ano, dia 2 de agosto, a mesma coisa com a cirurgia, fui tirar 3 nódulos na mama esquerda. No Brasil, 7 em cada 10 usuários de plano de saúde têm ou já tiveram motivos para se queixar dos serviços. A principal reclamação é o atendimento, muitas vezes parecido com o do SUS. O grau de insatisfação dos clientes levou o setor a ocupar, em 2009, pela 10ª vez consecutiva, o primeiro lugar entre os que mais geraram reclamações ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O site da ANS nos mostra como o número de reclamações tem crescido nos últimos anos. Toda a família de Jaila entraram para essa estatística. Foram 3 reclamações na mesma casa. A mãe de Jaila paga o plano há mais de 40 anos e recentemente teve problemas. E eu fui fazer um exame, uma estereoscopia, e tudo ficou planejado, levei os documentos exigidos, deixei tudo no hospital. E quando cheguei lá, antes de 7 horas da manhã, não tinha sido autorizada a minha cirurgia, não tinha sido autorizada, sendo que na véspera estava tudo certo. Então, fomos questionar o porquê, porque eu já estava ali em jejum preparada para fazer esse procedimento. A pessoa lá, né, encarregada de passar os detalhes, falou que poderia fazer o procedimento, que na verdade é um pequeno procedimento, né, só para colher o material, mas que eu teria que vir embora na mesma hora, porque o plano não ia pagar a internação. Porque eles queriam que o médico fizesse o procedimento e que eu viesse para casa na mesma hora. Então o médico falou que ele não faz isso, que ele não faria nunca, porque a pessoa vai levar uma anestesia geral. Então, fiquei naquele impasse lá, esperando, lá na portaria, de 7 horas da manhã até 11 horas. Depois que tomaram lá, telefonaram, passaram mensagem, aquela coisa toda, aí eu consegui fazer o procedimento e ficar lá internada, porque leva a anestesia geral. Além desses transtornos, Dona Maria teve que trocar de alguns médicos. Sempre teve opções de médicos. Hoje a Cassi não oferece mais. Eu não tenho, olha, médicos que eu tive que trocar por conta de plano de saúde. Ginecologista, oftalmologista, cardiologista, porque eu pago um plano bem caro. Depois eu esses médicos todos que eram meus médicos da Cassi não estavam mais sendo credenciados.
Eu não ia ficar pagando consulta de 3, 4 médicos se eu pago um plano de saúde. Então, conclusão, eu deixei 4 médicos que eram meus, né, há muitos anos, e troquei. E o problema não está só na liberação de procedimentos. A gente chegava lá, não tinha um simples bloquinho de consulta, entendeu? A gente não tinha um pedido, o médico não tinha, porque a CACI não enviava. Depois, quando passou a fase do papel, que não, os médicos não tinham o papel, que não é obrigação do médico, é obrigação do plano conceder o material para o credenciado, né? A falta de organização deles, né? No caso de papel, muitos médicos foram deixando de atender, no caso, a CACI, que é o meu plano. Dr. Lucas também relata que aqui em Itaperuna existem muitas ações contra planos de saúde e deixa o telefone da ANS para reclamações. Sim, vários casos nos procuram, eu conheço outros colegas também que falam da mesma coisa também. Também enquanto eu faço a consultoria jurídica para a ADECOM, vários casos na ADECOM eu já vi assim também, das pessoas chegarem, às vezes o plano primeiro não autoriza um procedimento, algum tipo de exame, e depois do exame constata que precisa de uma cirurgia com uma urgência ou com uma emergência, de novo o plano pega e não autoriza. Então a única forma é você com uma ação judicial. Tá? E outra coisa também, Bianca. Todas as pessoas que procuram a ADECOM, ou que me procuram, ou procuram outros colegas, eu sempre falo a mesma coisa. Primeira coisa, não autorizou, antes até de você procurar um advogado, já liga para a ANS. Já faz a sua reclamação na ANS, já informa o que está acontecendo. É a única forma da Agência Nacional saber se esse plano está ou não atendendo bem os seus clientes. Então, entre em contato com a Agência Nacional de Saúde e depois procure um advogado, que o advogado vai conseguir através de uma ação judicial para você. O telefone da ANS é 0800 701 9656. Funciona de segunda a sexta-feira, tá? De 8 da manhã até 8 da noite. Os planos de saúde se defendem e culpam a enxurrada de liminares na justiça, o alto custo dos exames e o próprio consumidor, que muitas vezes quer receber mais do que tem direito pelos problemas. O problema é que o usuário quer todas as coberturas possíveis, o médico quer receber mais e a operadora quer cobrar mais ainda. Com isso, a administração dos planos se inviabiliza e clientes nada satisfeitos. TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apollo e Motoway.